Bom dia a todos, irmãos. Pai seja convosco, a graça e a paz. Que a paz do Senhor esteja com cada um de nós no dia de hoje. Que recebamos a nossa porção diária. Que o dia de hoje seja abençoado, cheio da presença de Deus, acima de tudo. Que o Senhor nos conduza para a vontade dEle e para aprender mais dEle. Bom dia, Pai. Bom dia, Espírito Santo. Jesus, seja bem-vindo. Vem, Espírito Santo. Vem ficar com a gente. Fala comigo mais uma vez. Me conduz no meu dia. Fica à vontade para me instruir, capacitar, puxar minha orelha se for necessário. Mas fica comigo em todo o tempo. Irmãos, hoje nossa leitura vem no livro de Hebreus, capítulo 12, do versículo 1 ao 5, o tema subjugada pelo peso, dominada, submetido, forçado, né? Algo feito com, não vou dizer violência, mas com força, né? Pelo peso do pecado. Quando nós estamos submetidos a o que o pecado, o que a vergonha, o que esse peso nos atrapalha nessa corrida que é vida aqui, a nossa corrida até o nosso alvo, que é a vida eterna, que é Cristo, e o que é que esse peso pode ocasionar na nossa vida. Vamos à leitura? Que o Senhor continue falando com a gente, né? Versículo 1. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo todos os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se engane com sua repreensão. Eita Deus! Às vezes a gente reclama por tão pouco, né? Mas Jesus suportou até o fim. Ainda diz aqui que com alegria, né? Ele suportou a vergonha, a dor física, e principalmente ter que estar ali sendo humilhado, desprezado por pecadores, e ele sabendo que estava indo ali por eles mesmos, mas ele suportou. E a gente reclama por tão pouco. A gente olha para nós mesmos e fica, não estou aguentando, tá difícil, tá pesado. E mesmo Jesus já tendo ensinado que nós devemos dividir o fardo com ele, porque o dele, o jugo, né? Dividir o jugo, porque o fardo dele é suave e leve. Acho que já falamos aqui sobre o jugo. O jugo é aquela madeira que coloca, aquele equipamento que coloca no pescoço de um cavalo para o outro, de um boi para o outro, para puxar uma carroça, por exemplo. Aquela madeira, aquele pedaço ali, aquela peça, é chamada jugo. Por quê? Ele divide o peso da carroça para os dois puxarem. Se a carroça é a carga, a tua carga, a carga pesada que você está puxando,
A de Jesus é leve. Ele não tem essa carga pesada, não. E aí o que é que vai acontecer quando você divide o teu jugo com ele? O teu peso, ele te ajuda a carregar com ele. Para que o teu se torne mais leve. E aí você caminha lado a lado com Jesus. Mas se nós ficamos com o sentimento de culpa, o peso, o pecado, se vamos carregando sozinho esse fardo, esse peso, sem pedir perdão, sem se arrepender, sem reconhecer a graça do Senhor, sem dizer assim, ó, Jesus está difícil, vem cá, eu não estou conseguindo, está pesado. O que vai acontecer é você se afundar, é você cair e não conseguir levantar. É esse peso que vai nos impedir de chegar na reta final. Porque tá tão ruim, tá tão pesado, tá tão angustiante, tá sofrendo tanto, tá tão dominado pelo pecado, pelo erro, pelo que fez, a culpa, ou continua fazendo. Tá tão pesado que não consegue se livrar. Que não consegue olhar nem para Jesus por tanta vergonha. Imagina para os olhares das pessoas à volta. Porque aqui fala inclusive dos olhares das pessoas em volta. Nós estamos sendo observados. É normal. Do mesmo jeito que você observa as pessoas à sua volta, você também é observado. Mas esse olhar não deve ser o olhar que vai nos fazer parar pela vergonha. Porque do mesmo jeito que essas pessoas observam, o Senhor também nos observa. Mas o olhar dele é de filho, filha, divide comigo esse fardo, esse peso aí. Eu já derramei minha graça sobre você. Se livra disso. Fica leve. Assim você vai conseguir essa corrida bem mais rápida. Você vai conseguir essa corrida bem mais suave, sem tanto sofrimento. Mas para isso a gente precisa olhar para Jesus. Segue ele. Mira nele aí, ó. Pede perdão, pede perdão, pede perdão. Recebe o perdão. Porque quando você pede perdão, você recebeu perdão, você se arrependeu, você vai lutar para não mais fazer. A mudança vem. Você se levanta, cria força e continua a jornada. Continua a corrida. Continua os projetos. E aquele peso que você carrega, que nós carregávamos, vai deixando de atrapalhar, porque ele vai caindo, vai ficando para trás. Se você for inventar de correr uma maratona carregando pesos extras, vai ser bem mais difícil. Concorda? Que se você for fazer alguma atividade carregando mais peso do que o teu próprio corpo, vai ser mais desafiador? Pronto. Assim é o pecado na nossa vida. Assim é esse fardo. Quando nós não nos arrependemos, não pedimos perdão, ou quando ainda vem colocando em prática esse peso da vergonha que vai nos trazendo, nos atrapalha na caminhada. Então hoje que nós possamos nos livrar de toda vergonha, de todo peso, de todo erro, todo pecado que ainda pode vir a estar nos atrapalhando. E aí pede para que o Espírito Santo te mostre, te conduza para dizer quais são, o que é que ainda tem, o que é que ainda impede de você correr essa corrida mais leve, mais tranquila, ou o que é que está te afundando. Ainda existe pornografia, ainda existe adultério, ainda existe consumos de drogas, ainda existe, não sei, ainda existem mentiras,
Tem muita coisa para a gente pensar. Ainda existe fazer coisas às escondidas? Ainda existe falar mal? Ainda existe, sei lá, o que pode ainda estar fofoca, intriga? Eita Deus. Que estejamos atentos ao que o Espírito Santo vai nos orientar. E que seja sempre para o nosso bem. Porque é assim que Ele é. Nada que o Senhor vem nos tocar é para o nosso mal. Afinal de contas, Ele é Pai e a repreensão dEle é para nos fazer melhor. Como a própria palavra diz aqui. E Ele trata como filho. E é melhor a gente ser repreendido pelo Senhor do que pagar o preço lá na frente. Então recebe hoje a disciplina do Pai aí dizendo a você, filho, para de fazer isso aqui, ó. Esse é o teu pecado, esse é o teu erro aqui, ó. Para. Não tá bom. Não tá certo. Muda. Eu já te perdoo. Agora muda. E vamos embora continuar a caminhada juntos. Eu vou te ajudando todo dia a fortalecer o teu espírito e você não mais cair nessa armadilha desse pecado. Então vamos embora orar, irmãos. E que o Senhor nos ajude todo o tempo. Pai querido, glorioso Deus, meu Senhor, soberano Senhor. Meu Pai, obrigada. Obrigada pelo teu direcionamento, pelo teu ensino, pela tua presença, por dividir o meu fardo. Obrigada por carregar comigo. Jesus, obrigada por me ajudar nessa corrida, dividindo esse peso com o Senhor. Me ajuda cada vez mais, Senhor, me livrar de tantas capas, tantas máscaras, tantas coisas que a gente pode estar tentando colocar para esconder o que está por trás, o pecado, o que está sujo, o que está errado, o que ainda não está bom. E esses próprios pesos nos impede de chegar onde o Senhor tem para cada um de nós. Pai, perdoa-nos mais uma vez. Mas eu quero te pedir, Senhor, que fique à vontade para trazer a minha memória, trazer para cada um de nós, cada erro, cada pecado, o que ainda eu posso estar cometendo, que me impede de livrar de tanto peso. O que é que ainda eu posso estar carregando na minha vida que está impedindo de que eu acelere, de que eu chegue mais rápido nas tuas promessas, Pai. Traz-nos a memória e nos ajuda, nos conduz ao arrependimento, a não mais praticar, principalmente, Pai, a fortalecer o nosso espírito, como eu sempre te peço, para dizer não ao que o mundo diz que está tudo bem, que não tem problema, que é besteira, mas que sim seremos diferentes. Nós somos um povo santo separado, Pai, separado do Senhor, para o Senhor. E se somos esses separados, nós precisamos entender, Senhor, que sim, nossa conduta precisa ser diferente. Para que outras pessoas percebam e te sigam também. E que queiram essa vida transformada. E que se for para ser assim na vida de cada um de nós, Pai, nos ajuda. Nos ajuda a ser essa referência para as pessoas em volta. Poder te enxergar, poder querer te seguir. Decidir também deixar todos os seus pesos. Mas hoje derrama uma porção extra de força, Pai, para cada um de nós. Coragem, ousadia. E principalmente, nos ajuda a estar olhando para o Senhor. O nosso alvo, nossa força maior, ao teu Filho Jesus, que suportou tanto, que a gente não passou nem perto do que ele suportou. Então sim,
nós vamos também dar conta. Livrar-se do peso, da vergonha, da culpa, do pecado. E vamos sim chegar onde o Senhor quer que nós cheguemos. E eu te agradeço, Senhor, porque eu creio que Teu Espírito Santo já estará conosco, nos ajudando, nos conduzindo, nos capacitando, nos orientando. Obrigada, Espírito Santo. Obrigado por segurar as nossas mãos, mesmo quando for necessário, puxar nossa orelha, mesmo quando é necessário dizer, tá errado isso aqui, filho. Isso aqui tu não fez legal, não. Vai, pede perdão, pede desculpa. Eita Deus. E que assim seja todos os nossos dias. Eu te agradeço, Senhor. E te peço, cada vez mais, nos capacita, nos orienta. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém.